Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao webinar promovido pelo Infraprev. Eu me chamo Maxwell Souza, sou do time de comunicação e é uma alegria e um prazer imenso receber cada um de vocês nessa tarde para conversarmos um pouco sobre um tema cada vez mais relevante para as pessoas, para as empresas e para a sociedade, que é a relação entre a saúde financeira, bem-estar e a saúde mental. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar a vocês que vocês podem enviar as suas dúvidas ou perguntas a qualquer momento pelo nosso painel de perguntas e respostas da nossa plataforma. Ao final da palestra, nós teremos um espaço dedicado para responder as perguntas, priorizando aquelas mais relacionadas ao tema do nosso encontro. Para dar início ao nosso webinar e trazer algumas palavras de abertura, eu gostaria de informar que toda a nossa diretoria executiva se faz presente aqui nesse momento e eu gostaria de convidar a Andréia Barreto, nossa diretora de Administração e Finanças do Infraprev, para dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Andréia. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. É grande satisfação abrir esse webinar e falar sobre um tema que considero extremamente relevante para a qualidade de vida das pessoas. Nos últimos anos, a saúde mental deixou de ser um assunto restrito ao ambiente pessoal e passou a ocupar um espaço importante dentro das organizações. Com a atualização da NR1, essa discussão ganhou ainda mais força, incentivando empresas a ampliarem o olhar sobre fatores que impactam o bem-estar de seus colaboradores. Quando falamos em saúde mental, estamos falando em um conjunto de fatores que influenciam nossa qualidade de vida, nossa produtividade, nossos relacionamentos e a nossa capacidade de planejar o futuro. E entre esses fatores está a saúde financeira. Sabemos que dificuldades financeiras estão entre as principais fontes de preocupação da nossa população. Estudos mostram que problemas relacionados a dinheiro impactam diretamente o nosso sono, a concentração, a produtividade e o equilíbrio emocional das pessoas. Foi justamente a partir dessa reflexão que surgiu o desejo de promover essa conversa. O Infraprev, uma entidade que tem mais de 44 anos, atua na gestão de planos de previdência complementar, tendo a oportunidade de acompanhar diferentes trajetórias de vida e observar como o planejamento financeiro faz a diferença ao longo do tempo. Vemos diariamente o impacto positivo que uma construção financeira consistente pode proporcionar na aposentadoria e em outros momentos importantes da vida. Além disso, entendemos que a educação financeira é uma ferramenta poderosa de transformação social. Está alinhada ao compromisso que assumimos com os nossos princípios ESG e com a promoção do bem-estar das pessoas. Por isso, recebemos hoje uma especialista para nos ajudar a refletir sobre como nossas escolhas financeiras influenciam nossa saúde mental, nosso presente e o nosso futuro. É com grande satisfação que convido nossa palestrante dessa tarde, Cibele Abud. Cibele, executiva com mais de 20 anos de experiência profissional, sendo mais de 15 anos de atuação em empresas globais nas áreas de pessoas, finanças e M&A. Ao longo de sua trajetória, desenvolveu uma visão integrada sobre o comportamento humano, desenvolvimento organizacional e performance dos negócios. Nos últimos anos, tem se dedicado à facilitação, consultoria e gestão de projetos voltados à transformação organizacional, bem-estar corporativo e desenvolvimento de lideranças, ajudando empresas e profissionais a construírem ambientes mais saudáveis, produtivos e sustentáveis. Cibele, seja muito bem-vinda. Desejo uma excelente palestra e agradeço por compartilhar seus conhecimentos conosco. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde, muito obrigada, pessoal, todo o time do Infraprev, pelo convite que vocês me fizeram, e é muito bom estar aqui. Olha, para ficar perfeito, só faltaria todos nós, 94 pessoas conectadas, estarmos tendo essa conversa de frente para uma praia, um resort de preferência, ajuda a nossa questão mental, né? E muitas das vezes a gente se sente ali realmente feliz por estar investindo nosso dinheiro naquilo que vale a pena. Mas olha, vamos fingir então que estamos. Eu até coloquei um fundo azul, algo bem leve aqui para nós, para que a gente possa então conversar ao longo desses minutos. Um tema muito importante, e eu falo que não é um único tema, são vários temas totalmente conectados. A NR1, como você bem mesmo falou, Andréia,
ela veio para reforçar ou ela veio para realmente realçar alguns pontos que sempre permearam a preocupação. Eu não sei quantos aqui trabalham na área de recursos humanos ou que trabalham em áreas administrativas, em áreas financeiras, em áreas industriais, produção, qualquer área que seja, mas a gente percebe, não tem como separar o profissional do pessoal. Eu acho que hoje em dia nem cabe mais falar a vida pessoal da vida profissional. A vida é uma só, nós temos diversos papéis, papéis integrados, e é isso que nós vamos conversar hoje. Como que está, igual num jogo de quebra-cabeça, tudo conectado, tá bom? Primeiramente, me apresentando rapidamente. Obviamente que a Andrea já falou aqui, pode passar para o próximo slide. Então, mas quem sou eu? Então, eu sou uma pessoa, nasci em São Paulo, mas vocês percebem meu sotaque, interior de São Paulo. Eu mudei para Campinas faz muitos anos, moro no interior de São Paulo, mas a gente roda o Brasil inteiro com a questão de treinamentos. Tive a chance de atuar em empresas multinacionais do ramo industrial, na maioria delas, na parte automotiva, na parte química. Tive a chance também de morar fora do país, projetos globais. E aí, nos últimos anos, então, tenho trabalhado com algumas consultorias, estão na tela, excelentes consultorias globais também. E quem quiser se conectar comigo será um prazer gigantesco. Pelo LinkedIn, vocês me acham como Cibele Abud. Eu só quero reforçar um ponto que está aqui nesta tela. A questão de junção de pessoas, business e neurociência. Então, eu comecei minha carreira na parte ligada a finanças, minha primeira formação é administração de empresas, mas depois migrei de uma forma muito recente para a área de pessoas. Caí de paraquedas, não entendia nada, mas ali fiquei, me apaixonei e aí eu vi. Business e pessoas estão conectados. A estratégia e a cultura é uma coisa só. E aí, depois de uns anos, trabalhando com muitos engenheiros e casando com engenheiro, eu senti a necessidade de estudar com médicos o cérebro humano, para entender melhor algumas coisas e ser mais efetiva. E aí eu falo que a neurociência, no melhor da palavra dela, que hoje em dia tem muitas coisas, né, que vão deturpando a neurociência, mas foi o que me ajudou e muito a entender, compreender e hoje a falar sobre comportamento humano. Agora sim, vamos lá entrar no nosso tema e eu vou começar com duas perguntas para vocês. A primeira é para reflexão, que é essa que está na tela, e a segunda, eu quero a interação de vocês no chat e vão nos ajudar a ver o que temos aqui nas respostas. Então, vamos lá, para sua reflexão, seja honesto, hoje, tá? 25 de agosto de 2026, em uma escala de 1 a 10, quão satisfeito ou satisfeita você se sente em relação ao seu bem-estar financeiro? E aqui a palavra-chave não é em relação à sua conta bancária, o quanto que tem de número ali, mas ao bem-estar financeiro. Isso é um estado. A gente já vai entender mais, vamos em detalhes o que é isso, mas hoje, friamente falando, você ouvindo essa palavra bem-estar financeiro, de 1 a 10, como você se sente? Guarda isso para você. Agora sim, movendo para a segunda pergunta, o chat ele é confidencial, mas me agrada muito saber quem é você na vida em relação à gestão das finanças pessoais, tá joia? Eu vou aqui divulgar 3 personas, explodir 3 caixinhas aos poucos, e você vai tentar se identificar mais com uma ou com outra. E você coloca no chat número 1, 2 ou 3 quando você ver os 3 tipos aqui e quem é você na vida. Primeira persona. Você ama o tema de gestão financeira, controle das finanças pessoais, e você é a responsável por gerir as suas finanças e, às vezes, até as finanças da sua casa como um todo, tá? Então, você gosta do tema e você toma isso para si. Persona 2. Mesmo não gostando do tema ou dessa rotina, não tem quem faça, então é você mesmo por você mesmo, você faz a gestão sua e às vezes até mesmo da sua casa. É você que toma esse tema para si, mesmo não gostando ou se apaixonando horrores pelo tema. E número 3, você não gosta do tema, você reconhece que não tem o conhecimento, não tem expertise, mas felizmente tem alguém que faça isso por você e você acredita, você confia e dá graças a Deus que alguém faça. Teria uma quarta persona, que é você não gostando e não tem nem quem faça, mas eu preferi não colocar para não expor aqui ninguém, tá joia? Então, número 1, 2 ou 3, quem é você na vida? E o pessoal vai me ajudar a saber qual o número que mais está despontando aqui, embora, estatisticamente falando, acho que a gente vai ter um bom mix aqui. Então, podem colocar no chat 1, 2 ou 3. E aí, vai ser o Maurício, o Max, quem que vai me ajudar aqui para ver o que temos? Eu vou acompanhar para você, Cibele.
pessoal já está colocando o que já temos aqui. Uma média do que mais aparece. Deixa eu ver aqui. Podem ir Deixa eu ver as próximas colocando. respostas. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, nós temos bastante opção 2. Opção 2, mesmo não gostando do Isso. tema, não tem como na vida adulta não podemos escolher alguns papéis, mas você que faz. E isso é muito bom, porque você desenvolve habilidades, você tem o conhecimento. Uma coisa é você não ter a paixão pelo tema, mas você acaba executando e isso acaba agregando muito a você e a oportunidade de melhoria ou até a oportunidade de gostar mais do tema. E é isso que nós vamos ver, pessoal. Muito obrigada pela interação. E agora sim, movendo. Eu vou trazer duas estatísticas agora para vocês. Qual que é a primeira estatística que eu trago aqui? É super recente, 2025, vinda do Serasa, que diz que mais de 80% dos brasileiros dizem que problemas financeiros já afetaram a sua saúde mental. Então, foi uma amostragem bem significativa, não tenho o número de cabeça de pessoas entrevistadas, mas olha que bacana. 85% quase já falaram que, quando se tem problemas financeiros, sentiram que a sua saúde mental foi afetada. E, principalmente, os principais impactos foram humor e estabilidade emocional, autoestima, energia e disposição ou produtividade, a gente pode também correlacionar, e concentração, o foco, aquela atenção cognitiva em tudo aquilo que você faz, no trabalho, no estudo. Já já eu vou conectar isso com outro pilar. Então, guardem esses números, guardem essas informações. Agora, a gente pensa que é só no Brasil que a gente sofre por N motivos, mas essa outra estatística que eu trouxe é do outro lado do mundo. Então, o que nós temos aqui? Vindas à Austrália. Então, pessoas sob estresse financeiro têm 2,5 vezes mais probabilidade de apresentarem problemas de saúde mental, de acordo com uma instituição da saúde, aqui o Instituto de Saúde na Austrália. É uma estatística de 2023, obviamente não é de ontem, mas não é algo tão desatualizado, e que pessoas que vivenciam estresse financeiro estão propensas quase 3 vezes mais a terem também um empobrecimento dos níveis de saúde mental, tá joia? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Estatísticas são ótimos indicadores, mas eu trouxe aqui para começar a nossa fala, para começar a explodir aqui esse quebra-cabeça, tá tudo conectado. Eu não sei se vocês já ouviram ou já tiveram acesso a esse conteúdo. Quando a gente fala de bem-estar, a gente, ou de well-being, né, ou de wellness, globalmente falando, ele não é um assunto 100% novo. Ele começou a ser estudado com mais profundidade nas faculdades norte-americanas, lá na década de 70. E na década de 70, os estudiosos levantaram 6 pilares que compõem o nosso bem-estar e todos eles estão extremamente conectados. Poucos anos depois, eles se chegaram e somaram mais 2 pilares, e até hoje nós trabalhamos com os 8 pilares que formam o bem-estar. Ou seja, desde a década de 80, a finalização desse estudo, há mais de 50 anos, se a gente for quase 50 anos, a gente trabalha com esse tema. Só que parece que ele é tão atual, que ele é tão novo, que a gente ainda fica um pouco em dúvida, ou a gente fica um pouco receoso do como trazer e abordar isso nas empresas. Mas o que eu falo? Eu tenho trabalhado há mais de 13 anos consecutivos, 100% do meu tempo com esse tema nas empresas. E é nítido. As empresas que criam isso como uma cultura, é aquela questão de formiguinha, de trazer esse tema em doses homeopáticas, porém de forma constante. A cultura, as pessoas, os resultados tangíveis, a questão de absenteísmo, os resultados ficam 1000 vezes melhor do que quem não traz nada, obviamente, mas de quem traz como um evento muito isolado e esporádico. E, obviamente, conforme, e se aquilo não é vivido ou trabalhado de cima para baixo, aí a efetividade ela também não acontece. Então, pode explodir para mim as 8 caixinhas, pode abrir o slide inteiro, e quais são esses 8 pilares que estão totalmente conectados e que compõem os 8 pilares do bem-estar? Tudo aquilo que é na nossa saúde física, tudo no nosso corpo é muito importante e trabalha e se conecta diretamente com o nosso bem-estar. Bem como o que a gente chama do emocional, ou psicológico ou mental. Nós temos também o terceiro pilar, que é chamado de saúde social, e é o tema que é a bola da vez. Se você ainda não pesquisou sobre isso, coloque, anote,
e pesquise mais sobre saúde social, que é a saúde das relações humanas. O quanto que isso afeta a produtividade, o humor, o engajamento das pessoas, quando elas se sentem pertencentes ao ambiente no qual ela está, ela entrega muito mais. Ela vai além, ela consegue produzir melhor, ela consegue fazer as coisas com bem-estar. E quando eu sinto que eu não pertenço, ou que é um ambiente de estresse, ou tenho isolamento, quando eu me aparto disso, obviamente, toda essa questão mental, emocional é afetada também. Então, estude sobre isso, saúde social é a nova saúde mental que está sendo falada nas empresas e fora delas. A questão ocupacional, o significado que o trabalho dá para as pessoas. Eu tive um professor na Neuro, Dr. Leandro, neurologista maravilhoso. Leandro Oliveira é o nome dele. Ele falava, pessoal, o trabalho ele tem que vir acompanhado de significado, senão o cérebro processa isso como um fardo. Se eu conecto o significado com aquilo que eu faço, eu vejo valor, a utilidade, eu vou além. Não importa, às vezes, a quantidade de carga horária que eu trabalho, mas eu vou fazer isso com muito mais leveza do que quando eu não vejo o significado. Depois, quem temos aqui? Pode explodir mais uma vez a tela, porque nós temos o pilar financeiro. Pode colocar, exatamente. O pilar financeiro é um dos pilares do bem-estar. Depois nós temos o pilar intelectual, o quanto que eu preciso deixar o meu cérebro em movimento, estudar, e estudar não precisa ser numa sala de aula, mas ser curioso, estar sempre buscando atualizações, conhecer temas novos, se conectar ao novo. E se alguém aqui convive com idosos, o intelectual precisa ser exercitado, porque senão isso vai poder antecipar algumas demências, alguns fatores que podem ser evitados. Então, intelectual é um dos pilares que vai garantir também a nossa longevidade. A questão espiritual, que é um dos novos pilares que entraram depois, e a questão ambiental, que também entrou depois. O espiritual não necessariamente é o sinônimo de religião, mas é o quanto que eu me conecto com algo que exerce a minha fé, que vai além daquilo que eu vejo. E o ambiental não é somente a natureza, mas é o como que o ambiente ao meu entorno, inclusive organização física, né, ordem, a questão toda de estar num ambiente mais conectado, me ajuda a me sentir bem, tá bom? Então, aqui, 8 pilares do bem-estar. Agora, como que eu conecto isso com o tema da nossa sessão, que é a questão do bem-estar financeiro, saúde mental e produtividade? Eis aqui na tela a foto de um cérebro humano. E no campo destacado em vermelho, é uma parte do cérebro, não sei se alguém aqui já olhou e já identificou, chamada do córtex pré-frontal. É uma palavra que está na moda nas redes sociais ultimamente, mas eu vejo muita gente falando bastante baboseira, assim, bastante coisa equivocada sobre a questão do córtex pré-frontal. E o que é o córtex pré-frontal, pessoal? Pode começar a explodir aqui as caixas. É a parte mais refinada do nosso cérebro. É nela que eu tomo as decisões, é com ela que eu analiso, que eu julgo as coisas, é a minha memória também, é a minha capacidade de avaliar certo ou errado. Então, é isso que nos difere dos animais. Os animais têm uma parte mais primitiva do cérebro que nós também temos, que é aquela emoção por impulso, entre outras, mas o córtex pré-frontal, nessa formação exclusiva de nós, seres humanos, pessoas. E o que acontece? Quando eu estou sob estresse de forma perene, de forma contínua, algo que vai além daquilo que eu posso suportar e altos níveis de cortisol na minha corrente sanguínea, entre outros hormônios, isso começa a afetar a velocidade dos meus batimentos cardíacos, pressão arterial, e quando o meu cérebro não oxigena da forma correta, no ritmo correto, o córtex começa, eu vou usar um português bem claro aqui, a ficar bem nebuloso, aquela coisa bem embaçada. E a minha capacidade cognitiva de tomar as melhores decisões começam a ser reduzidas, e isso começa também a impactar a minha saúde mental, porque eu tenho um hormônio bufando ali, que é o cortisol, 24 horas do dia, além do que ele deveria no meu corpo. Isso começa a interferir na minha produtividade, porque o meu córtex não está sendo trabalhado da melhor forma. As emoções, relacionamentos e todo esse efeito dominó e cascata, que eu acho que se eu abrisse, se vocês tivessem um microfone, cada um poderia dar um exemplo clássico do que acontece sob estresse. E aí, quando eu estou submetida nesses níveis de estresse, eu não consigo presenciar ou tomar as melhores decisões em relação às minhas finanças,
eu acabo empobrecendo a minha saúde mental. Além do meu bolso, eu acabo empobrecendo a minha saúde mental e acabo diminuindo a minha produtividade. E aí, agora, eu trouxe para vocês como que a gente consegue checar diretamente a questão do bem-estar financeiro. Eu não sei aqui, mas eu chutaria que poucas pessoas conhecem essa teoria dos 4 pilares, das 4 crenças em relação às finanças. Também não é novo, isso já tem algumas décadas, que 2 estudiosos, os Dr. Brad e o Ted Clontz, eles fazem parte do Instituto de Psicologia Financeira do United Kingdom, né, da parte da Inglaterra. Eles formaram 4 estereótipos aqui, que todos nós podemos ter um ou outro, porque muitos de nós somos formados daquilo que nós crescemos vendo, de tradições, de culturas, daquilo que os nossos avós falavam que era o certo, os nossos pais, alguns professores. Muitos de nós somos formados, as nossas ideias e as nossas crenças, que é uma das coisas que mais estão enraizadas, com aquilo que nós ouvimos enquanto éramos crianças, adolescentes e jovens. E às vezes nós não paramos para questionar se faz sentido hoje, na nossa vida, continuarmos acreditando em algumas coisas. E em relação às finanças, eles chegam à conclusão que muitas pessoas não administram bem suas finanças porque não têm uma relação mental com o dinheiro como poderiam se questionassem alguns padrões e algumas crenças mais antigas. E quais são esses estereótipos? Eu vou falar aqui algo bem extremo, e aí vocês vão vendo o que talvez mais faz sentido com aquilo que você absorveu, com aquilo que você cresceu. Primeiro, é quando a pessoa tem a crença que o dinheiro não faz bem. Então, eu trabalho ou eu ganho somente para o necessário para sobreviver. Talvez hoje isso não faça muito sentido, mas lá atrás isso fazia muito sentido. E muitas famílias passavam de geração em geração acreditando nisso e às vezes acabavam não se esforçando mais, ou não arriscando, ou não investindo mais para poder crescer e ganhar e ter os benefícios que uma melhor condição financeira pode trazer. Então, era a evitação ao dinheiro. Nós temos uma segunda crença, que já é o oposto, é a adoração ao dinheiro, ou seja, o dinheiro é a raiz e a causa de toda a felicidade na minha vida. Não importa se minhas relações humanas não vão bem, não importa se minha saúde não vai bem, tudo que eu puder comprar com dinheiro é o que me agrada, e às vezes a pessoa acredita que ela pode comprar toda a saúde, todas as relações, mas nem sempre é assim. A terceira é algo que hoje em dia talvez seja a que mais aparece, seja nas mídias sociais, seja em algumas gerações específicas, que é você poder comprar e mostrar. A questão aqui é eu mostrar, e aqui eu não falo nem por exibicionismo, mas é algo até que está no nosso inconsciente, de tanto que nós somos bombardeados nas redes sociais, entre outros fatores, para que eu possa ser aceito em um grupo, eu preciso ter as mesmas coisas que esse grupo tem. Sabe aquela questão bem de bando mesmo? E isso, eu fiz um trabalho recente com jovens aprendizes, pessoal. Eu fui chamada em uma empresa que viu que muitos dos jovens aprendizes, porque no adolescente, essa parte do córtex pré-frontal do cérebro para as melhores decisões, para domínio próprio, ela ainda está sendo modelada. As redes neurais. Então, tem estudos que falam que na mulher, na menina, com 18 a 20 anos ela se forma, e no homem um pouquinho mais tarde, para surpresa zero das pessoas, um pouquinho lá com seus 21, 23 anos. Eu lembro que quando eu tive essa aula, teve uma mulher que falou, não, nos homens lá pelos 60 anos vai terminar de se formar essa questão. Só um parênteses, uma brincadeira aqui, mas o adolescente ele ainda não tem essa parte formada. Então, o que estava acontecendo? O que acontece? Eles ganham o primeiro salário deles e eles abrem a conta bancária, eles já ganham o cartão de crédito, e eles estavam usando o primeiro salário, consumindo o que eles receberiam de salário nos 1 ano e meio, 2 anos de programa de menor aprendiz. Ou seja, no primeiro mês eles comprometeram o ganho de 2 anos, sendo que tem uma finalidade social, uma finalidade de investimento nos estudos, entre outros critérios. E aí, com isso, por quê? A gente foi conhecendo e falando com os adolescentes, eles falaram, não, é porque eu vejo que todos os meus colegas têm o celular XYZ. Então, eu também sinto a necessidade de ter. Todos os meus coleguinhas têm o tênis da marca X. Eu também quero ter. Aí a gente fala, mas por que você quer ter?
Isso a gente chegava que era para se sentir parte, parecido com os outros colegas ou com o influenciador XY, com alguém, com um primo, com um amigo e etc. Então, essa questão do status, ela pode ser perigosa por quê? Com a falta do domínio próprio de você saber qual é a sua condição ou o que você vai alocar no presente, você pode acabar comprometendo todo o seu futuro com questão de dívidas, tá? E aí tem um quarto extremo, que eles falam que talvez dos 4 extremos esse seja o menos pior, se a gente cortar a palavra hiper. Porque tem a questão da hipervigilância ao dinheiro. Aí você pode falar, Sibeli, o que é isso? Aqui a questão, quando eu recebo, eu ganho e eu busco cada vez mais melhorar as minhas entradas, me desenvolver. Só que eu mantenho os meus gastos o mínimo do mínimo do mínimo, e a hipervigilância pode comprometer até questões básicas, até quase de Maslow. Se às vezes eu não consigo, eu não quero dar um nível educacional bacana para os meus filhos, ou cuidar da minha saúde como eu poderia, porque eu guardo nessa hipervigilância. Agora ele fala, se a gente cortar o hiper, se eu tiver essa vigilância, pensar no presente, mas pensar no futuro, pensar a longo prazo, igual essa imagem que eu tenho aqui do meu lado, parece que tem a imagem da planta, da flor crescendo, que eu planto hoje, não vejo nada, mas eu estou ali visualizando o futuro e quero que aquilo continue crescendo. Esse é o melhor dos 4. O problema é quando todos eles partem para esses extremos, mas a questão da vigilância talvez é a mentalidade que nós podemos cada vez mais ir adquirindo, sem o hiper, mas é esse cuidado do presente e do futuro, tá? Para quem tiver interesse, coloca, eles têm um livro sobre isso, joga na IA, busca mais informações, porque esse é um tema muito bacana, até mesmo de se trazer dentro das empresas para falar com os colaboradores. Agora, partindo um pouco nessa lógica daquilo que é o contemporâneo de hoje. Um dos pontos que mais pegam, pessoal, para o bem-estar financeiro é quando a gente não tem o controle dos gastos emocionais versus os gastos racionais. Acho que só nesse tema daria para a gente ficar falando um dia inteiro aqui do que acontece hoje na nossa realidade, no mundo contemporâneo e como que a gente lida com isso. Então, se você quiser colocar no chat que artifícios você tem utilizado para controlar os gastos emocionais, fique aqui à vontade que lá no final o pessoal vai aqui compartilhar também. Então, dicas e boas práticas são mais do que bem-vindas para nós crescermos aqui juntos. E aqui pode explodir as 2 próximas caixinhas. O que é o gasto emocional? Acho que eu nem preciso nem ler, mas é tudo aquilo que você faz por um impulso. Hoje em dia está tudo tão fácil, num clique só no celular. Às vezes você nem percebe de aproximar ou encher aqueles carrinhos, né, nos portais chineses, nos portais, o que quer que seja, aquela alegria de fazer, e às vezes você já vai lá, ai, tá tão barato, já vou fechar a compra. Aí quando chega, você fala, gente, por que eu fui comprar isso? Então, o que a gente tem usado aqui em casa é a gente enche quantos carrinhos quiser, só que a gente não fecha a compra na hora. A gente dá 1, 2 dias para ver o que realmente a gente continua querendo, faz sentido e que pontos que a gente já desiste logo de cara. E eu tenho esvaziado muitos carrinhos ali, eu tenho deixado de stand-by, mas nunca tenho comprado, porque você percebe que algumas coisas não fazem sentido. Só que, obviamente, não vamos extrapolar, não vamos só olhar os extremos. Tem uma compra ou outra que vai ser emocional? Lógico que sim. Até mesmo porque a realização de alguns sonhos, alguns projetos que você quer fazer, tem um fundo emocional e está tudo certo. O problema é o quanto que está sendo emocional, o quanto que está comprometendo suas finanças e o quanto que você se arrepende. Então, isso é o que vale a pena você se questionar e cada vez mais a gente questionar as pessoas ao nosso redor para que tenham essa educação. Porque nós somos bombardeados pelo algoritmo com 1000 coisas que a gente vai criando a necessidade, vai criando o desejo de adquirir, mas que depois a gente vê que talvez não faz tanto sentido assim, tá bom? E aí, compartilhando com vocês, eu estive com uma empresa e eu pedi dicas do que as pessoas têm feito. E eu descobri que chegamos num ponto que existe um site, um aplicativo, que você simula a compra de todos esses carrinhos da China, de qualquer lugar. Você passa o seu cartão, aquilo não é processado. Eles até acho que dão um número fictício, um cartão para você processar os seus hormônios com aquela satisfação de ter efetuado uma compra, só que essa compra é fictícia. Então, olha que ponto chegamos para tratar alguns casos que têm a compulsão por compras e o como que isso vai sendo dosado, tá? Então, só a nível de curiosidade, em que ponto chegamos. E ali tem um outro ponto também contemporâneo nosso, pode passar.
Uma outra questão contemporânea que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai falar de bem-estar financeiro e que é totalmente emocional, totalmente ligado a essa questão muito mais do cérebro do que do bolso. É o como que hoje as nossas finanças estão sendo distribuídas. Diferente de alguns cursos financeiros mais antigos, mais tradicionais, a gente não pode desprezar. Obviamente, a gente tem a questão daquela regra de economia básica, que uma parte das nossas entradas vão para custos fixos, necessidades básicas, uma parte vai para custo variável ou, né, desejos, parte de entretenimento, restaurante, presente, mercado, alguma coisa além do básico, né, daquilo que eu quero a mais, e a viagem, etc. E uma parte para se poupar, mas poupança já é um termo um pouco mais desatualizado, ou para investir e semear no futuro. Só que pode explodir essa próxima. Quando a gente vai olhar as nossas contas, a nossa fatura do cartão de crédito, a gente percebe que tem muitos gastos que não estão nos livros de economia ou não estão nos livros de gestão financeira, que é o quanto que eu tenho gasto com streamings, que às vezes eu assino para ver uma série, depois continua lá e eu não cancelo, né? Não deixo de assinar. O quanto que eu gasto com mobilidade hoje em dia, o quanto que eu gasto com aquele cafezinho do dia a dia em alguns lugares, o quanto que isso dá a soma do mês, e o quanto que eu vou enchendo esses carrinhos online, aqui não é nem carrinho de mercado, os carrinhos online, eu vou comprando com um clique, e o quanto que isso tem impactado as minhas finanças. E a questão aqui é, se eu estou utilizando muito bem, e se eu sei que isso faz total sentido para mim, ok, continue em frente. Mas se você está utilizando e se isso tem pesado demais quando chega a fatura do cartão, ou você compra, esquece, não utiliza, até mesmo pessoas que acabam assinando academia, eu me incluo às vezes nessa parte, ou vão assinando outras coisas e ali fica no cartão, comprando aplicativos, ou aqueles aplicativos pagos. E o quanto que isso tem afetado o todo e o quanto que isso representa no ano, pessoal. E isso pode impactar o seu bem-estar financeiro. Em teoria, o que essas compras contribuiriam para o seu bem-estar como um todo, se não utilizadas ou bem utilizadas, ou não de acordo com a sua capacidade financeira, isso pode atrapalhar total o seu bem-estar financeiro, tá joia? Então, pense nisso. Não adianta a gente só se basear em estudos ou boas práticas mais tradicionais, sendo que o nosso estilo de vida hoje requer um olhar mais atualizado, mais contemporâneo. E para que eu já possa caminhar aqui para o final, o que eu queria falar com vocês, que é a minha mensagem principal. Toda vez que a gente vai falar de bem-estar, não importa em qual dos 8 eixos aqui, que eu projetei lá no início, a gente sempre tem que ter um olho no presente. E se eu busco sustentabilidade, se eu busco longevidade, que é o porquê que eu estou investindo no meu bem-estar, na minha qualidade de vida, porque eu quero chegar a envelhecer e envelhecer bem, com o meu cognitivo, com o meu físico, com o meu mental, com o que quer que seja, com as minhas relações, eu preciso ter um pé no presente, mas eu também preciso ter um pé no futuro. E aqui, quando eu falo de bem-estar financeiro, eu trouxe aqui 4 pontos, em cada um deles que eu julgo ser os principais. Primeiro deles, para o presente, é essencial, independente se você vai fazer numa folha de pão, como diria minha avó, ou se você vai fazer num aplicativo dos mais avançados, faça o seu controle financeiro da forma que você consegue cuidar, gerenciar e manter isso vivo sempre, para você ter um olhar aonde que está indo, para onde está indo suas entradas. Depois, pense também no planejamento de curto prazo, porque é importante. Não adianta só a gente ter os nossos sonhos lá na frente, mas o curto prazo também é importante. Fundos de emergência, se acontece qualquer coisa, se sua geladeira pifar, se alguém precisar dentro da sua casa de uma questão médica que o convênio não vai cobrir, se alguém dentro da sua casa perder o emprego e precisar aí você segurar a barra por um tempo, fundo de emergência. Eu sei que para o brasileiro isso é muito difícil, de uma forma geral, mas não importa, o menor valor que seja, isso é muito importante. Eu sei que o Infraprev domina essas questões, né? Quem sou eu para falar, mas é importante trazer esse lembrete também. E aqui, a parte da mentalidade, consciência de valor. Tudo aquilo que entra, a parte do meu salário, independente se você acha que você está ganhando bem ou não, tudo aquilo foi um esforço muito grande para que chegasse à sua conta bancária. Você está dedicando horas e horas e dias seus de trabalho. Então, criar o valor que o dinheiro tem para que você possa ter um domínio próprio maior sobre gastos emocionais.
Então, e ensinar para as pessoas da sua casa o valor que o dinheiro tem desde cedo. E aí, olhar do futuro. Investimentos, previdência privada, isso hoje é essencial quando a gente pensa em longevidade. Com incertezas que tem na estrutura do país, na questão da previdência, né, vindas do governo ou não, isso daqui é essencial. Planejamento de médio e longo prazo. O de curto prazo é importante, mas para o brasileiro, o planejamento de médio e longo prazo é muito difícil, porque muitas das vezes a gente lida com tantas mudanças, com tantas intercorrências, que a gente desiste de fazer o que você quer para a sua vida daqui 5, 10 anos, ou como que você se vê em relação a imóvel, a veículo, até mesmo a realização de alguns sonhos. Se a sua família tem o sonho de viajar para tal lugar, ou adquirir tal coisa, pense nisso. E como que você pode se organizar em relação a isso? Eu admiro algumas amigas minhas, alguns amigos meus, que eles fazem isso religiosamente. Parece aquele passo de formiguinha. Mas você vê ao longo dos anos, eles conquistando e realizando aquilo que eles projetaram alguns anos atrás. Pode ser coisa pequena, mas eles vão se modelando e se disciplinando para isso. Foco na longevidade e mentalidade de crescimento. E aqui eu nem falo somente de crescimento de números, mas a mentalidade de crescimento de estar aberto ao novo, de buscar cada vez mais conhecimento, de saber como que eu posso multiplicar o meu dinheiro de uma forma, né, que não seja um milagre mirabolante, que isso não acontece muitas vezes, mas como que você pode também mudar, expandir sua mentalidade para acompanhar essa questão da longevidade. E aí, pessoal, agora praticamente aqui para o encerramento. Eu sempre gosto de compartilhar alguma dica. E eu também peço gentilmente, porque eu sei que aqui, se nós estamos em 125 pessoas, eu sei que no mínimo a gente tem 125 dicas e boas práticas a serem compartilhadas. Então, eu estou lendo esse livro nesse exato momento. Eu ainda não terminei, mas eu cheguei no estágio que eu posso compartilhar a dica com vocês. Eu recebi essa indicação desse livro pelo Instagram, por meio de um profissional. Ele é dono de uma gestora chamada Nord, é o Brea, o Renato Brea, e ele estava lendo esse livro e ele até compartilhou. Ele falou: olha, pessoal, eu não costumo compartilhar aqui a torta direito, mas faz total sentido, porque não é somente sobre dinheiro, e minimamente é sobre dinheiro, mas é o como que esses pilares estão conectados, a parte do tempo, social, mental, a nossa capacidade de saúde física. A nossa vida tem um prazo de validade. Então, enquanto eu estou vivo, o que eu faço do meu tempo, o que eu faço das minhas finanças? Então, é uma série de aprendizados desse Sahil Bloom, é um americano, e eu estou achando muito bom. Então, quem não tiver o interesse de comprar o livro, joga numa IA de confiança para pelo menos ter a questão aí do resumo, porque eu acho que vale muito a pena. É um livro que não está tão conhecido assim, então acho que traz insights bem bacanas. E se você trabalha em empresas e quiser compartilhar esses insights em treinamentos webinários, somente com ele você consegue muito material de qualidade, tá joia? E agora, pessoal, encerrando de vez. Pode passar para a próxima. E coloquem no chat também se vocês têm dicas de livros, de canais do YouTube, do que quer que seja, que isso no final o pessoal vai compartilhar também. E agora, caminhando para o final, pode passar o próximo, por favor? A pergunta que eu sempre faço em qualquer treinamento. Antes da gente abrir para as perguntas, a reflexão. O que você leva dessa sessão? Qual o tema que mais te chamou a atenção? Em relação aos pilares do bem-estar, em relação às 4 crenças em relação ao dinheiro, gastos emocionais e racionais, essa contabilidade contemporânea, como estão nossos gastos. Então, de tudo isso, presente e futuro, o que mais te chamou a atenção, o que você leva daqui e como que você pode agir uma melhoria daqui para frente. Então, essa é a minha pergunta final para você. E agora eu passo para os meninos, porque a gente vai ter o nosso tempo de qualidade aqui, com perguntas, respostas e compartilhamento das dicas que vocês estão dando. Cibele, muito obrigado pela excelente apresentação, pelos insights compartilhados conosco nessa tarde tão valiosa. Eu tenho certeza que todos nós vamos tirar algo de importante e vamos aplicar no nosso dia a dia para que a gente possa melhorar a vida da nossa saúde financeira. Nós vamos agora compartilhar o nosso momento de perguntas e respostas. Recebemos algumas perguntas, né, algumas participações aqui através do nosso chat. E eu vou fazer essas perguntas para você. A nossa primeira pergunta, ela é exatamente baseada no slide que você mostrou para a gente, lá na regra, né, dos 50% para necessidades, 30% para os desejos e 20% para a poupança.
parece interessante, mas como adaptá-la quando a renda já está muito comprometida? Por onde começar? Esse é um ponto excelente. Por quê? A teoria é muito bonita. Na verdade, as teorias elas existem para dar um panorama. Só que a gente sabe que nem todas as pessoas ou nem todas as culturas conseguem seguir isso à risca. Então, quando a gente vai tratar, talvez aqui o pessoal da Infraprev vai dar um show nessa resposta, até mais do que eu, mais em linha com aquilo que eu sei que vocês trabalham, né, em relação a isso. Obviamente, a questão é, precisamos focar naquilo que é básico para a nossa sobrevivência e precisamos tentar ter o foco de não criar dívidas, porque a dívida, ela vai trazer todo um desequilíbrio na questão comparado às suas entradas, comparado a tudo aquilo que você precisa honrar em relação aos seus compromissos, até mesmo os básicos. Então, a gente sabe que tem períodos de ciclos curtos, mas o como que a gente pode ter até mesmo uma ajuda, um apoio de especialistas, tem empresas que têm esses benefícios de poder ajudar na educação financeira, reorganização, controles, até mesmo a parte de priorização de dívidas ou financiamentos para poder te ajudar a ter o mínimo do equilíbrio para que você possa pelo menos pensar o que eu uso para o meu presente e qual que é uma parte mesmo que mínima que eu vou usar para o meu futuro, tá? Perfeito. Nós temos, inclusive, um compartilhamento, né, da nossa gerente de investimentos, que ela deixou lá para gente, que ela fala assim: eu uso o recurso do controle de tempo do celular para limitar as redes sociais. Assim, fico menos tempo exposta ao algoritmo e à criação de constante de novos desejos de consumo. No fim, eu consigo usar essa ferramenta de forma mais consciente, né? No caso, as redes sociais com uma forma mais consciente. Vamos então agora para a nossa segunda pergunta. Como lidar com o sentimento de que estamos abrindo mão de aproveitar a vida quando começamos a priorizar a poupança e o planejamento financeiro? Olha, essa, sabe a faca de dois gumes? É exatamente isso. Tem aquela questão que a gente vê em filmes, né? Só se vive uma vez. Eu não sei, eu falo muito isso porque eu tenho muito mais facilidade de organizar toda a minha vida mais a curto prazo do que a longo prazo. Cada um tem um drive. Porque quando vão me convidar para fazer uma viagem daqui a um ano, eu falo, gente, eu não sei nem se eu estarei viva daqui a um ano. Como que eu já posso organizar se eu quero ir para lá? Ou se eu conseguirei, ou se eu vou pagar e se depois eu não vou me arrepender, etc. Então, tem as pessoas que têm mais essa questão dessa cultura de curto prazo e que precisam se esforçar mais para criar uma cultura de médio e longo prazo. E tem pessoas que têm o oposto, só pensam no médio e longo prazo e às vezes acabam não vivendo o presente. Como a maioria das pessoas tem a parte mental ou formada, até pelo crescimento, pela parte daquilo que ela foi ensinada a puxar a régua mais para um lado ou mais para o outro, esse equilíbrio e harmonia entre mesclar o curto e o médio e longo prazo, ele é muito difícil mesmo. E eu aposto que se alguém que ouviu essa pergunta que foi feita tem essa mentalidade mais de longo prazo, pode falar, gente, como assim? Para mim, a coisa mais fácil é eu manter essa visão de poupar. E aí a gente vai entrar na terceira guerra mundial aqui das diversidades de pensamento. O que eu falo é, tente se observar. Você é uma pessoa mais de curto prazo? E se sim, será que você não precisa colocar ou pensar em colocar sementes para o seu futuro, caso venha alguma emergência, ou lá na frente, se seus planos não saírem tais quais, para que você tenha toda uma reserva, um fundo de emergência? E como que você dosa isso para não estar com a consciência achando que está perdendo o seu presente? E se você tem total mentalidade de futuro e que acaba não vivendo pequenos presentes que o momento atual pode te dar, pense nisso, se às vezes você pode estar deixando de aproveitar algo que realmente faz parte do momento ou que você pode até mesmo compartilhar com a sua família e etc. O que é fato é, talvez a gente sempre vai pender mais para um lado desse da balança. E será que isso está me atrapalhando? Ou como que eu posso tentar achar um equilíbrio, tá? Mas o que é fato é, com as incertezas com as quais nós vivemos, nós temos que ter um mínimo de um planejamento para o amanhã, porque senão o sofrimento é maior quando a gente se vê numa situação de necessidade. Perfeito. A Gisângela de Paula, ela deixa um elogio, né? Ótima explicação e gostei da dica do livro. E ela também acrescenta: quero contribuir com uma dica.
quem acessa o Banco Inter tem um aplicativo que você pode calcular quanto custaria o seu salário para comprar algo. É bem interessante para verificarmos se vale a pena a compra e o sacrifício. Que legal, eu não conhecia isso. Bacana, obrigada. Obrigada por compartilhar. Perfeito. Mais alguma pergunta? Se alguém tiver, pode nos enviar. Bom, chegou mais uma pergunta aqui, ó. E quando a Receita só honra os compromissos básicos? Aí, a curto prazo, realmente não tem o que fazer. Você não tem como. E aqui fiquem à vontade para me complementar, pessoal da Infraprev, porque, na verdade, o que você precisa é honrar os compromissos básicos. Acho que isso é a primeira regra para que não crie a questão de dívidas, para que, a médio e longo prazo, como que a entrada ela pode ser aumentada de uma forma individual ou coletiva na sua casa, para que possa, então, ir encaixando com os outros eixos daquilo que os economistas tanto aconselham. Perfeito, Cibele. Cibele, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela contribuição para esta discussão tão importante e trazermos mais informações sobre bem-estar, saúde financeira e saúde mental. E antes de encerrarmos, nós gostaríamos de pedir apenas mais alguns minutos da atenção de todos. Hoje nós falamos sobre como o planejamento financeiro pode contribuir para uma vida com mais equilíbrio, mais tranquilidade, mais segurança emocional. E acreditamos que transformar esse conhecimento em ação é o primeiro passo para construir esse futuro. Por isso, gostaríamos de apresentar brevemente duas iniciativas do Infraprev que ajudam pessoas e empresas a avançarem nessa jornada de saúde financeira. A primeira delas é o Previdência em Pauta, um programa de educação financeira e previdenciária totalmente desenvolvido pelo Infraprev, e nós temos muito orgulho disso, para apoiar as empresas no desenvolvimento e no bem-estar financeiro de seus colaboradores. Por meio de uma plataforma totalmente exclusiva, os participantes têm acesso a conteúdos e vídeos, e-books, simuladores, planilhas e trilhas de aprendizagem voltadas à organização financeira, redução do endividamento, investimentos e planejamento para o futuro. O programa ele é oferecido totalmente sem custo para as empresas parceiras e contribui para temas tão importantes como engajamento, produtividade, saúde mental e ESG. Se você atua na área de recursos humanos ou liderança de pessoas, eu convido você a escanear o QR Code que aparece na sua tela, que está sendo exibido agora. Também estamos compartilhando no nosso chat um link para que você possa agendar uma conversa com a nossa equipe e conhecer melhor o programa. E assim a gente pode apresentar melhor o programa para vocês. E para você que está participando como profissional, colaborador, ou já possui algum vínculo com alguma patrocinadora do Infraprev, nós gostaríamos de apresentar também o nosso plano Infraprev Família, o nosso mais conhecido como nosso plano PAI. O PAI ele foi criado para quem deseja contribuir com uma reserva financeira a longo prazo. Ele tem flexibilidade, segurança e tranquilidade. As contribuições, elas começam a partir de R$ 31,24 por mês. E o plano oferece liberdade para você definir o valor das suas contribuições de acordo com a sua realidade, além da credibilidade de uma entidade fechada de previdência com mais de 4 décadas de experiência. E o mais interessante, você também pode oferecer essa oportunidade para quem faz parte da sua vida, como seus filhos, cônjuges, familiares e pessoas próximas também podem aderir ao plano e começar a construir a sua própria segurança financeira, a planejar o seu próprio futuro financeiro. Se você acredita que cuidar do futuro, ele é também uma forma de cuidar de quem amamos, aproveite esse momento para fazer adesão ao plano Infraprev Família, escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e acesse o link que acabamos de compartilhar
no nosso chat. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Nós temos uma central de atendimento que fica disponível de 8h30 da manhã às 5h30 da tarde para tirar as dúvidas, esclarecer e ajudar a vocês também, caso queiram fazer a adesão ao nosso plano. Em nome de toda a equipe do Infraprev, nós gostaríamos sinceramente de agradecer a participação de cada um de vocês. Nós esperamos que esse encontro tenha proporcionado reflexos valiosos, né? E que ele seja o início de uma jornada de mais consciência financeira, bem-estar e planejamento para o seu futuro. O nosso muito obrigado e até a próxima.